Muita gente ainda acha que BoJack Horseman é só um desenho esquisito sobre animais em Hollywood, mas quem já assistiu de verdade sabe que ele é quase um espelho sujo. Você olha e não gosta do que vê. Não é sobre ser engraçado, é sobre ser quebrado, sobre vício, autossabotagem, culpa, traumas que viram personalidade. E ela solidão e não aparece nas fotos, não aparece nas conversas, mas mora dentro da gente o tempo inteiro. E a cena da ligação para a Diane é exatamente o ponto em que o disfarce acaba. Ali não tem piada, não tem estilo, não tem personagem. Ali só existe um cara perdido tentando sobreviver a si mesmo. Naquele momento, BoJack já passou de todos os limites. Ele não está só triste ou confuso, ele está totalmente desmoronado. Provavelmente chapado, provavelmente em pânico, provavelmente odiando a própria existência e tentando fugir dela ao mesmo tempo. E o desespero é tão grande e o único movimento que ele consegue fazer é pegar o telefone e ligar para a pessoa e ele acredita e pode salvá-lo. Não porque ela é a mais próxima, não porque ela é a mais presente, mas porque ele criou na cabeça dele a ideia de que a Diane é a única pessoa que entende ele e vê além da fama. E é profunda, justa, inteligente e teria a resposta certa na hora certa. Ele não liga para a Diane real, ele liga para a ideia da invenção e ele pendurou nela. E até aí é onde eu falei, eu acho que você já sabe qual cena é, mas tá aí a cena para vocês. Preciso de você. BoJack. Diane, graças a Deus. Diane, tudo bem. Diane, você vai me salvar, não vai? Eu liguei, você está vindo me pegar? BoJack, por que você me ligou? Eu moro em Chicago, não tem como ir te salvar. Você não atendeu. Exato. Caiu na caixa postal. Isso. Então, eu voltei para a piscina. É tarde demais. O que está feito, está feito. Não. Não é nada que eu possa fazer, BoJack. Eu não sou real. Nada disso é real. O que eu faço agora? BoJack, não importa. Bom, se não importa, posso ficar ao telefone com você pelo menos? Tudo bem. Então, com isso, eu me chamo Solarium e seja bem-vindo ao Quarto Branco. Dando continuação ao que eu tava falando antes, quando ele fala, Diane, você vai me salvar, não vai? Isso não é exagero dramático, é confissão, é o pensamento que muita gente esconde. É ela mentalidade, e se você me amar do jeito certo, eu melhoro. Se você ficar, eu paro. Se você não for embora, eu vou dar um jeito. Esse tipo de frase pode parecer romântica em filme, mas na realidade é bem tóxica. É dependência, covardia emocional disfarçada de amor. Porque no fundo, e ele tá sentindo, né? Ele tá dizendo ali eu não quero lidar comigo mesmo. Então, faz isso por mim. E é aí que entra o primeiro choque dessa cena. Ninguém merece esse peso. Ninguém nasceu pra carregar o caos mental de outra pessoa nas costas. Já não basta a gente querer levar a gente mesmo, vai levar outra pessoa. Quando você coloca alguém no lugar de Salvador, você destrói a relação antes mesmo dela existir de verdade. Você transforma amor em obrigação, amizade em responsabilidade vital, presença em dívida. E muita gente faz isso sem nem perceber. Até porque a maioria das coisas que a gente faz se é inconsciente, né? Muitas das coisas ruins que a gente faz é inconsciente. Já a gente vem todo de uma linhagem lá, bagulho de família, tudo, então de fato é inconsciente. É só você estudar um pouco psicanálise, né, um pouco de Freud e você vai saber como é que é, tá ligado? Mas é o seguinte, cara, todo esse jogo e tem medo, trauma, vazio, expectativa em cima de uma pessoa, isso ele chama isso de conexão, mas na realidade é fuga. Diane entende muito bem isso. Talvez não de forma racional naquele momento, mas emocionalmente ela entende. E a resposta dela é simples, seca e real. Ela não surta, não grita, não faz drama. Ela apenas fala a verdade na cara dele e é isso. Ela não pode ir até ele, ela está longe, ela não tem como salvá-lo. E por trás disso tem uma coisa ainda maior. Ela já tinha se afastado por entender que ficar perto demais dele estava sugando ela junto. O limite que ele impõe e ela impõe não é crueldade, é sobrevivência. E aí muita gente se perde, porque a cultura faz parecer o amor de verdade é se sacrificar até sumir pelo outro. Mas o que Diane faz ali é o oposto do que nos vendem como romântico. Ela escolhe não se afogar com ele, ela escolhe não pular no buraco. E isso destrói o BoJack, porque ele sempre manipulou as pessoas com carisma, drama, culpa, charme, dinheiro, etc. Ele nunca soube lidar com alguém e simplesmente diz, eu não
posso te salvar, porque geralmente ele consegue a salvação de todo mundo. E ela foi a primeira e a única e falou assim: irmão, se vira, dá teu jeito, eu tô indo embora. Depois disso, a cena muda completamente de tom. BoJack vai para a piscina, e a piscina naquela série nunca é só uma piscina. Pra quem já assistiu sabe muito bem. É sempre o símbolo mais honesto do estado mental dele. A água parada, funda, escura, silêncio. A sensação de estar submerso dentro da própria cabeça. Ele tenta ligar de novo, talvez porque não aguentou a verdade, talvez porque o vazio logo depois da ligação doeu mais do que antes, mas dessa vez ele não fala com uma pessoa real, ele simplesmente é na caixa postal. E aí vem uma das frases mais cruéis da série inteira. A gravação diz, né? Não há nada eu possa fazer, BoJack. Eu não sou real. Isso não é uma frase estranha. É o universo quebrando a ilusão dele na cara dele. Ele não tá conversando uma pessoa. Ele tá conversando uma projeção, uma ideia, uma fantasia emocional. A Diane ideal, perfeita, e diria a frase certa. E teria o abraço certo. E salvaria ele magicamente do próprio vazio. Mas ela, Diane, não existe. Nunca existiu. E talvez ninguém na vida exista. Desse jeito ele imaginou. E isso abre um buraco ainda maior dentro dele. O cara já é todo quebrado, todo estraçalhado, mas ele mesmo acaba fazendo isso com ele mesmo, né? Porque se a pessoa e ele acreditava se a solução não é real, então nada daquilo era real. Nem mesmo a esperança, nem a fantasia, nem o futuro ele imaginava. Só sobra e sempre estava ali, né? O vazio. E aí ele se afunda e se afunda de novo, de novo, de novo. E isso é mais profundo do que só a tristeza, né? É uma crise existencial pura. É perceber que você construiu toda a sua sobrevivência emocional em cima de algo que nunca foi concreto. É literalmente um domingo à noite, sem fim. E muita gente faz isso sem nem perceber. Fica esperando e preencha o que falta, e um amor ure, e uma amizade salve, e um relacionamento dê sentido. Mas vazio interno não se conserta com coisas externas, só se esconde por um tempo. Mas ela acaba se projetando em outros lugares, e aí, se você não resolver dentro de si mesmo, já era, irmão. Você só vai se acabar, é só isso. Na beira da piscina, o BoJack ele já tá completamente quebrado, sem máscara, sem argumento. Ele só faz um último pedido pra ela. E não é sobre salvar, não é mais sobre resolver. Ele só pergunta se pode ficar ali na linha com ela. E ela responde que pode. Mas porque ali, né, naquele momento, ele só é alguém que esteja ali enquanto ele desaba. E a resposta, né, e ele recebe, como eu disse, né, e ela fala e pode ficar com ele, mas não vem da Diane real, vem da gravação, uma autorização vazia. Tá ligado? Um tudo bem e não salva, não cura, não abraça, só ecoa. E aí a cena vira uma pancada no estômago pra quem assiste. Porque ela não te dá esperança, não tem lição bonita, não tem música subindo e luz estranha pela janela, tá ligado? O que sobra é o silêncio, é o peso de entender que ninguém vai te resgatar, ninguém vai aparecer na sua vida com uma solução perfeita, ninguém vai mergulhar por você e te puxar pelo braço. Mas ao mesmo tempo, a cena mostra uma coisa muito pequena, quase invisível, mas às vezes o que mantém em vivo não é ser salvo, é não estar completamente sozinho no momento em que tudo desmorona. Porque, pensa comigo, tem muitos dias que a gente tá mal, a gente tá podre, a gente tá acabado, a gente tá quebrado. E, poxa, às vezes a gente não é conselho de ninguém, a gente não é sermão de ninguém, não é ninguém fale algo bonito da gente. A gente só é a pessoa esteja ali, tá ligado? Receber um abraço e ficar ali junto da pessoa. E isso acalma, isso é suave, né? Tem uma dica que eu dou pra todo mundo, né? E quando você não tem nada o que dizer, quando você não tem nada o que dizer, a pessoa tá num momento de desespero, tipo, nossa, a mãe da pessoa morreu, tá ligado? Você não tem nada pra dizer, nada, você não consegue, você travou, cara, cala a boca e abraça a pessoa. Só faz isso. Só isso. Isso já é o suficiente. Se você é assim, mano, você vai entender, você vai saber muito bem. Um abraço já é o suficiente já, tá ligado? E essa parte, né, ela mostra isso, tá ligado? E às vezes, só ter a presença de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que te ajude, que te apoia ali, já é o suficiente pra apagar um pouco daquele vazio que a gente sente. Quando o episódio acaba, não tem alívio, você não se sente leve, você se sente em silêncio por dentro. Como se a série tivesse arrancado um pedaço que você nem sabia
família estava ali. Não é uma cena sobre um cavalo, é sobre gente real, sobre a fama como a gente coloca pessoas em pedestais emocionais, sobre o desespero de querer ser salvo e sobre o medo de aceitar e talvez ninguém consiga vir salvar a gente. E talvez essa seja a mensagem mais cruel e mais honesta de toda a série. Ninguém vai te salvar, cara, mas pedir para alguém ficar na linha enquanto você tenta não afundar não é fraqueza, é o último fio da humanidade que te resta. E é exatamente por isso que essa cena machuca tanto.